seus pés possam dar continuação à jornada. O certo é aquele traçado pelo amor e dirigido pela caridade. Não devemos andar sem os devidos suprimentos que nos sustentam, porque se chamam fé na coragem e coragem na fé. Por último, para que as veredas do amor possam se abrir em todas as direções que levam a paz e consciência, ponderemos todos os dias sobre o que deve ser feito por outro. Convidemos Jesus para testemunhar que seja realizado. Assim, vamos agradecer a Jesus, a Deus, nesse momento, estarmos aqui com saúde, respirando, compreendendo, raciocinando e disposto, sobretudo, a aprender mais, a abrir nossas mentes ao infinito, para que Deus possa semear nossa boa vontade a semente da esperança, da renovação, do estímulo ao crescimento espiritual. E assim a gente possa melhorar espiritualmente, que é o nosso objetivo, né? Hoje o Senhor vai dar a palavra. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Quem de nós, não conhece esse capítulozinho, essa frase, bem-aventurados os aflitos? Muitos de nós viemos à casa espírita em função da aflição. Aí a gente se pergunta, por que bem-aventurança, numa aflição? Ninguém gosta de se sentir aflito, Eu mesmo fui aflito do centro espírita para buscar uma solução para os meus problemas. E achei? Não, os meus problemas não. Mas achei uma forma de como encarar os meus problemas. Daí já mudou toda a configuração de como eu encaro os problemas. É muito melhor do que a gente ficar numa aflição sem rumo, sem saber para onde que a gente vai, sem saber o que vai acontecer conosco. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. A gente se questiona, mas o que é aflição? Aflição é um sofrimento, é uma inquietude. A gente fica inquieto, a gente sofre quando a gente está aflito. Mas, e aí? O que tem a ver com a justiça das aflições? Se eu estou inquieto, o que tem a ver a justiça com isso? Quando a gente leva em consideração de que Deus é justo e bom, infinitamente justo e bom, a gente tem que levar em consideração o que está acontecendo conosco para levar-nos a ficarmos aflitos, preocupados, inquietos, ansiosos. Isso está também no Evangelho, lá em Mateus capítulo 5, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu lembro que há 15 anos atrás eu estava entrando no movimento espírita, começando a frequentar as palestras, e levei meu filho. Ele tinha 2 aninhos e pouco, Eu levei ele ficou quietinho, prestando atenção no tema da palestra, e era Bem-aventurados os que choram. E ele fixou tanto aquele palestrante, seu Pedrinho, que daí eu levei ele para brincar. Um menino bateu nele, que estava correndo, Ele caiu e começou a chorar. Mas ele chorava e ria. Aí ele dizia: pai, a palestra, pai. Eu disse: o que tem a ver com a palestra, filho? Bem-aventurados os que choram. Aí eu pensei, poxa, a inocência dele captou aquele momento. Então, também era um sinal de que eu deveria também captar que às vezes o nosso choro, a nossa aflição, a nossa angústia é um despertamento. É um despertamento para quem? Para o quê? Por quê? Todos esses questionamentos são íntimos, são nossos. Não são para as pessoas que convivem conosco. Nós podemos ajudá-las? Sim. Mas o questionamento é íntimo, é nosso. Porque eu só consigo ser feliz com a minha decisão. A decisão de ser feliz.
Só a perspectiva da vida futura possibilita a compreensão dos sofrimentos que experimentamos na Terra. Nem todos os aflitos são bem-aventurados. Aí tudo começa a ter uma nova configuração. Então, o que é a vida futura? A gente está vivendo o presente, não estamos vivendo o passado. Quem viver o passado é coisa de museu, né? A gente tem que viver o presente. As experiências do passado vão nos dar a condição de viver no futuro, com as boas escolhas. As más escolhas do passado, vamos fazer as boas escolhas no futuro. Mas a vida futura é a promessa da felicidade. Deus, na sua infinita justiça e bondade, Ele nos prometeu a felicidade. Todos, absolutamente todos, seres da criação vão chegar à felicidade. Eu vou chegar à felicidade. Se eu estou aflito hoje, não importa. O que importa é que, se eu me esforçar um pouquinho, amanhã, né, na vida futura, eu vou ser feliz. Mas aqui ele também fala que nem todos os aflitos são bem-aventurados. Por quê? Porque a forma como a gente sofre. Sofremos bem? Ou a gente se lamenta muito, a gente se vitimiza muito, a gente reclama demais dos sofrimentos? Acho que a maioria de nós somos vítimas. Nós não sofremos bem. Porque o sofrimento, a aflição que chega até nós, é a forma como Deus nos mostra que estamos no caminho equivocado. Quando Jesus aqui na Terra chegou, Ele veio e comentou, fez toda a sua divulgação e disse que o verdadeiro mandamento, né, era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o que tem a ver amar a Deus sobre todas as coisas? O que é as coisas de Deus? As coisas de Deus são espirituais, não estão na matéria, não estão nas sensações, estão nas coisas espirituais. Então, quando a gente entender o que Deus quer de nós, que Deus quer que a gente busque a essência das coisas e não as coisas propriamente ditas, nós vamos compreender a vida de outra forma. Aqui fala o porquê que a gente sofre, né? Como é que a gente sofre? Se a gente sofre bem ou se sofre mal. Espíritos de segunda ordem. Os espíritos de primeira ordem, eles não sofrem. E nós estamos aqui nos espíritos de segunda ordem. E existem também os espíritos de terceira ordem. Os espíritos de segunda ordem têm o desejo predominante do bem. Quem daqui não tem o desejo predominante do bem? Todos nós queremos a felicidade, a nossa e a das pessoas que vivem conosco, não é? Então, o desejo predominante do bem é uma condição nossa. Então, estamos aqui nessa segunda ordem. Os de primeira ordem são os espíritos puros, que já não precisam mais do sofrimento para serem acordados. Os de segunda ordem lutam para progredir. Se estamos aqui, estamos lutando, buscando algo para progredirmos, para melhorar a nossa condição. Sofrendo com coragem e resignação. Isso é difícil, né? A maioria de nós não sofremos com coragem nem com resignação. Nós nos vitimizamos, nós buscamos alguma coisa que resolva os nossos problemas. Nós não queremos que nos esforçar para resolvermos os nossos problemas. Senão, eu vou pedir para Deus, vou pedir para Jesus, vou pedir para os bons espíritos, do anjo da guarda. Eles vão dar um jeito. Isso não é assim. Aqui a gente tem que ter a resignação. A resignação não é baixar a cabeça e deixar bater. Não. A resignação é aceitar, mas lutar contra
as imperfeições, as injustiças que nos acometem. Isso é resignação. Se ela vem constantemente para a gente vai ter a coragem de enfrentá-la constantemente. Não é? Só assim a gente consegue se libertar dos erros passados. Por quê? Porque as aflições têm uma causa. Mais na frente a gente vai ver. Toda causa, né, é dos erros passados. Os espíritos de terceira ordem são escravos de sua própria inferioridade. Então, aquelas pessoas que estão enraizadas no mal, elas não pensam no bem, elas só pensam no mal. Elas querem prejudicar e se beneficiar. Aí elas não estão nem aí se matou, se morreu, se fez mal, se fez bem. Não, elas querem saber de se saciar. Muito terá que expiar. Esse inferior, ele vai ter que expiar. Expiação, no caso, é um sofrimento imposto pelas leis divinas. Tá? É uma condição de aflição muito grande imposta pelas leis divinas. É punição? Não, não é punição. Tá? Deus não pune. A gente já tem que levar em consideração a bondade divina que Deus não pune. Ele corrige através de lições. As lições são dolorosas, por quê? Porque nós não vamos pelo amor. A maioria das vezes vamos pela dor. Ele vai ter que expiar, né, até que se arrependa dos próprios erros, começando a lutar pelo próprio progresso. Então, quando ele se conscientizar, assim, poxa, vou começar a pensar no outro, no próximo, daí ele passa para espíritos de segunda ordem. Enquanto de terceira ordem, ele vai penar um bocado ainda. Né? Por que sofremos? Essa é a pergunta certa? Porque a gente tem curiosidade, né, de saber o que aconteceu lá no passado, ou ainda nessa existência mesmo, do porquê que a gente sofre. Mas vale a pena a gente entender o porquê? Vale. É importante a gente saber porquê. Não efetivamente as pessoas que nós prejudicamos, mas o porquê, sim. Porque nós temos uma outra pergunta que a gente faz muito aqui na Oficina dos Sentimentos: para que sofremos? Para que é diferente de porquê. Para que ele tem uma finalidade. O porquê tem uma utilidade em função de a gente entender o processo. O para que ele tem uma finalidade. Se um filho meu, né, ele faz alguma coisa errada, eu vou privá-lo, né, de fazer alguma coisa para poder corrigi-lo. Essas privações, elas variam de acordo com a educação de cada um. Alguns pais prometem uma surra, alguns pais prometem tirar o computador, alguns pais prometem tirar o celular. Hoje em dia está assim, né? Alguns pais tiram a comida, alguns pais fazem coisas assim até estrondosas. Mas tem uma finalidade, que é a corrigenda. Por que sofremos uns mais que os outros? Aí, outra vez, a gente faz a propagandazinha da Oficina dos Sentimentos, né? Aí é onde está a inveja, né? Porque daí a gente vê que o outro não está sofrendo tanto quanto a gente está sofrendo mais. Daí a gente diz, pô, mas eu estou sofrendo muito mais do que o Hélio. Por quê? Por que o Hélio não sofre tanto quanto eu? E ele fez muito mais coisa nessa encarnação do que eu. Aí, essa é uma pergunta de porquê. Né? Por que uns nascem ricos e outros pobres? E pergunta, né? Outra vez a inveja ali. A gente fica olhando fora, ao invés de olhar dentro. Qual é a finalidade do porquê? É identificar dentro. Por que muitas pessoas nascem na miséria? Quando a gente pensa no bem, a gente fica pensando, poxa, mas aquela... Realmente, né, eu estou privilegiado. Estou numa situação difícil, mas privilegiado, porque proporcional àquela família, né, eu estou numa situação muito melhor do que eles. Eles passam fome,
tem necessidades diversas que eu não tenho. Eu tenho algum tipo de necessidade, mas eles têm muito mais. E se a gente analisar nessa encarnação apenas, a gente vai perguntar o que justifica essa posição diferenciada de um nível e de outro. Se tem o rico e tem o pobre, tem o milionário e o miserável, né? Essas diferenças são muito grandes. Aí a gente faz assim, pô, mas por que ele tem tanto dinheiro e tem gente que está passando tanta fome, tanta miséria? Porque uns nada conseguem. Eles trabalham e nada conseguem. Tudo dá errado. E outros, eles sorrindo, né? Vão andando e as coisas vão acontecendo. Vão caindo as frutas no seu caminhãozinho. Por que isso? Se Deus é soberanamente justo e bom, ou bom e justo, se ele fosse só justo, hein? Aí de nós, né? Ainda bem que ele é bom também, né? E daí ele parcela as nossas dívidas, né? Ele não pode agir por capricho. Já pensou se Deus fosse caprichoso? Disse, não, eu vou tirar agora as coisas do Hélio. Mas por quê? Qual a finalidade? Não sei. Eu olhei para ele, não gostei da cara dele, eu vou tirar tudo que ele tem. Vou tirar a família, vou tirar os bens materiais e vou tirar a saúde. O Hélio vai ficar assim, pô, mas que Deus é esse? Agora, como Deus é justo e bom, se acontecesse alguma coisa com o Hélio, teria uma finalidade. Essa é a noção do bem e mal sofrer. A gente sabendo que o sofrimento está nos fazendo bem, aí vem a bem-aventurança. As vicissitudes da vida, portanto, devem ter uma causa. Tudo tem uma causa. Quando a gente planta espinho, o que a gente vai colher? Rosa? Ou vamos plantar... Claro, rosa tem espinho, né? Mas agora já tem, o Isamil está plantando aí rosa que está sem espinho. Quando a gente planta espinho, a gente vai colher espinho. Se a gente planta laranja, vamos colher laranja. A gente não planta espinho pensando em colher laranja. Na laranjeira até tem espinho, né? Mas a gente tem que pensar na fruta, na finalidade da nossa semeadura. Por quê? Porque tem uma causa. Tudo que a gente faz, existe uma causa. E porque Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Se a gente sofre, estamos sofrendo em função da justiça. Nós não estamos sendo injustiçados em nenhum aspecto de nossa existência. Assim, poxa, mas eu fui lesado, aquela pessoa me prejudicou assim. Não adianta a gente tentar ser vítima, nós não somos vítimas. Porque se nós estamos no papel de vítima nesta encarnação, nós fomos os algozes na anterior ou nas anteriores. Estamos reparando um mal que nós cometemos. Isso cada um deve compenetrar-se. Por que todos nós devemos nos compenetrar disto? Imaginemos nós, né, se a gente não acreditasse em Deus, se nós não acreditássemos na justiça divina, que barbárie que seria o nosso planeta. Se não existissem as religiões para poder segurar um pouquinho os nossos ânimos, os nossos ímpetos, as nossas más tendências, isso aqui teria guerras em cima de guerras. Ninguém pensaria em fazer o bem. Deus encaminhou os homens na direção dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus veio, né, que é a segunda revelação, a primeira foi Moisés falando do Deus único. A segunda foi Jesus falando que Deus é amor. Né? Deus encaminhou os homens na direção dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. Hoje, por julgarmos bastante amadurecidos,
Porque naquela época, naquele tempo de Jesus, os homens não eram amadurecidos, eram primitivos. Antes de Moisés éramos mais primitivos ainda. Nós cometíamos barbáries, não dá nem para pensar, nem para descrever. Éramos mais animalizados do que qualquer outra coisa. Pior ainda do que os animais, nós tínhamos a inteligência a nosso favor. Então, olha só como a coisa é cruel, né? Hoje, nós mais amadurecidos, precisamos da dor para poder nos posicionar em direção à felicidade. Que ainda esse amadurecimento não faz com que a gente busque a felicidade através do amor. Do amor ao conhecimento, ao alto amor, ao autoconhecimento, à autoestima. Daí, com esse amadurecimento, a gente vai entender a causa desses sofrimentos da vida. Vem revelá-la por inteiro através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. O Espiritismo vem para mostrar muito mais do que estava sendo dito antes, né? Está abrindo uma janela imensa na nossa frente, um horizonte imenso. Então, a gente não pode mais esquecer, né, de se compenetrar destas questões. Causas atuais das aflições. Existem as causas atuais, que são nessa existência, né, que a gente pratica o mal nessa existência e nos afligimos logo em seguida. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, que é o que a gente faz nessa existência, outras fora desta vida. Fora desta vida do corpo físico, que a vida na realidade é uma só, né? Então a gente nasce e vive uma vez só. Nós não morremos mais, mas nós passamos diversas vezes por um corpo de carne, né? Até chegar a um momento em que a gente não precise mais encarnar aonde existe sofrimento. Por isso tem os planetas de expiação e provas, que é o nosso, né? E os planetas primitivos, que nós já passamos por lá, e tem os planetas felizes. Se formos buscar a origem dos males terrestres, reconheceremos que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Se aconteceu alguma coisa comigo, né, estou sofrendo alguma situação, alguma injustiça, o que eu devo ter feito em existência anterior ou em existências anteriores para que isso se acometa comigo? Esse é um questionamento íntimo meu. Eu tenho as minhas tendências, eu tenho a minha consciência, então eu devo fazer esse questionamento. Mas eu vou olhar para o Hélio e vou falar isso, e vou falar isso, e vou justificar dessa maneira. Não adianta. A consciência vai nos cobrar, vai fazer com que a gente entenda que aquilo ali é responsabilidade minha. Quantos não são os que se arruinam por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem posto um freio aos seus desejos? A ambição desmedida. Não é? Acontece isso? Acontece. A gente não coloca freio nos nossos desejos. Vamos supor um homem casado, né? Que ele tem bastante energia, tá com um filho, 2 filhos, 3 filhos, de repente ele começa a olhar para tudo quanto é mocinha. Aí ele não coloca freio nos seus desejos íntimos, carnais, e ele vai atrás disso constantemente. O que vai acontecer com ele? Ele vai se depravar, ele vai chegar até a loucura em função desse desvario sexual.
Ah, mas por que aconteceu isso com ele? Ele era tão bom pai de família, ele era ótimo profissional. Mas espera aí, ele tinha um desequilíbrio emocional na sua intimidade. Esse desequilíbrio não colocou freio nos seus desejos. Quantas não são as uniões infelizes? Aí é importante o namoro, né? Conhecer a pessoa certa, né? Para não entregar o ouro do bandido. Porque resultaram de um cálculo de interesses ou vaidade. A maioria das vezes a gente olha a namorada ou o namorado pela beleza, né? Vai ver aquela mulher escultural ou aquele homem bonitão, né? E fica apaixonado. Diz assim, é o sonho da minha vida, é o príncipe, olha a princesa do meu castelo. Aí acorda depois de casado com uma bruxa, né? Ou com um feiticeiro, com um mago. E aí, como é que fica a história? O coração não tomou nenhuma parte. O que foi ali foi a vaidade, o interesse. Às vezes a mulher era rica, né? Eu vou casar com ela que é rica, vou arrumar minha aposentadoria. Ou ela pensando nisso também, vou engravidar porque ele é rico, ele é jogador de futebol, ganha bem. E aí se prejudica, complica a sua existência de forma muito grande. Por quê? Porque o coração não tomou parte ali. E o relacionamento, né, com o coração, não importa se a pessoa é bem apessoada como eu, né? Ou se é tão feia como Rafa, né? Rafa? Causas atuais das aflições. Quantas dissensões e disputas funestas poderiam ser evitadas com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Aí vem a questão também da escolha, né? Disputa funesta. O que é isso? Às vezes a gente quer ter razão em tudo. Não, eu tenho razão. O Hélio diz que isso aqui é pedra, eu digo que isso é uma cadeira. Não, mas é uma cadeira. Não, mas o Hélio diz que é uma pedra. Aí eu vou brigar com ele, porque eu sou sensível na minha opinião. Eu tenho certeza que eu estou certo. Aí eu vou brigar com ele. E se ele não concordar comigo, eu vou matar ele. Não é assim que acontece? A gente tem ouvido muitos casos desses. Então, se nós não usarmos a moderação, se nós não perdermos essa extrema sensibilidade, esse melindre, esse orgulho, nós vamos também nos afligir no futuro, ou mesmo no presente. Quantos males e enfermidades não são frutos apenas da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Aí vem a comida, né? Comilança, como é bom um rodízio de pizza, né? Aí a gente come, seu pateta, amanhã estarás de dieta. Não é esse ditado? Aí, não precisa falar mais nada, né? Aqui, ó, as enfermidades, na maioria das vezes, são em função dos nossos exageros. Não são só exageros na gula, são exageros de toda forma. Eu posso exagerar no trabalho, também vai prejudicar a minha condição. Eu posso exagerar nos relacionamentos, que também vai me prejudicar. Eu posso exagerar em diversos aspectos, vícios de diversas formas, e vão causar enfermidades diversas ao meu organismo, ao meu psiquismo. Isso vai me desequilibrar? Com certeza. Vai me afligir? Com certeza. Quantos não são os pais infelizes com seus filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Que às vezes a gente tem um filho, levamos para o colégio, né? Daí o amiguinho olhou feio para ele e ele vem reclamando, né? Meu pai, aquele amiguinho lá do meu filho para mim. Aí nós, né? Somos um homem, diz assim, filho, vai lá e mete a mão na cara. E o menino vai lá e mete a mão na cara mesmo. Qual é o exemplo que a gente está dando? A gente está instigando a violência. Não é um absurdo? Eu tive a felicidade de ler bastante antes, né? Porque eu queria dar uma boa educação para o meu filho.
E teve um caso desse lá no colégio, né? Um amiguinho do meu filho bateu no meu filho não queria mais estudar lá. Ele disse, não, nós vamos acabar com esse teu inimigo. Ele arregalou os olhos assim, ficou assustado, né? Ele pensou, pô, meu pai vai matar o meu amiguinho. Ele disse, filho, qual é a melhor maneira de se acabar com o inimigo? Ele já estava quase chorando com medo de mim, né? Porque ele tem cara de bravo, né? Aí ele assim, não sei, pai. Ele assim, filho, a melhor maneira de acabar com o inimigo é transformá-lo num amigo. Aí ele até aliviou, né? Que bom. E ele realmente, e tanto perseverar na educação, na tranquilidade, não revidava os ataques dele, porque ele tinha desequilíbrio, ele foi um excelente amigo do meu filho. Assim, poxa, hoje ainda se relaciona muito bem. É uma felicidade para a gente? É uma realização. Agora, quantos não sofrem em função do desejo de mostrar que são mais fortes, que são os galos do terreiro, ou as meninas que são as mais bonitinhas, né? A mãe vai lá e empereteca ela toda com aquelas roupas sexistas e não demora muito estar grávida, ou estar num prostíbulo, ou, né? Existem diversas consequências. Por fraqueza ou indiferença, permitiram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho. Por fraqueza ou indiferença. Como Deus não é fraco e não é indiferente a nós, Ele não deixa que desenvolvam esses germes em nós. Ele nos dá a aflição. Por isso, nós, na maioria das vezes, sofremos as consequências dos nossos atos equivocados. Né? Para que não desenvolva, né, o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que resseca o coração. Mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão dos filhos. Tem filho que não quer mais nem saber do pai. Pega o pai, coloca lá a aposentadoria que o paizinho ganhava, deixa lá para o asilo recebê-lo. E nunca mais vai visitá-lo. Ou o pai ou a mãe, né? Por quê? Porque não ensinou a ter respeito com as pessoas, principalmente consigo mesmo. Que todos esses que são feridos no coração pelos acontecimentos desfavoráveis e pelas decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Esse é o intuito da doutrina espírita. Nós temos que interrogar friamente a nossa consciência. Não é interrogar o próximo, né, dos equívocos que ele está cometendo. É a nossa. Nós devemos ajudar o próximo, mas temos o dever maior de modificar as nossas más tendências. Reexaminem, passo a passo, a origem dos males que os afligem. Se eu estou doente, né, estou com uma dor de barriga danada, eu vou examinar o que eu comi no dia anterior, não é? Porque é o exame que eu preciso saber para identificar o mal que me acometeu. Verifiquem se não poderão dizer, se eu tivesse feito ou não feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. E não é uma verdade? Se eu tivesse tomado determinadas atitudes, eu não estaria na situação que estou. Poderia estar melhor, poderia estar pior. Estou nessa situação porque eu cometi o equívoco ou o acerto daquela forma. Causas anteriores das aflições. Aí a gente se questiona, né? Na perda dos entes queridos, que às vezes nós temos filhos pequeninos e eles são arrebatados do nosso seio. É um sofrimento enorme. Sim, é muito grande, é muito triste. Mas tem uma causa. Se estamos aflitos em função disso, tem uma causa. Acidentes, tem uma causa? Tem uma causa. Reveses da fortuna, isso que mais acontece, por quê? Porque nós somos egoístas.
somos orgulhosos. E no passado, nos equivocamos no trato com o dinheiro, com as relações. Né? Aí vem os reféns. Flagelos naturais também têm as causas. Não estamos sofrendo o aquecimento global? E isso de quem é a culpa? É do governo? Ou é nossa? É nossa. Quanta coisa a gente poderia ter feito para minimizar o efeito? Mas nessa vida eu fiz tudo certinho. Mas e nas existências anteriores? Quantas queimadas a gente fez? Quantas árvores derrubamos e não plantamos nenhuma de volta? Enfermidades de nascença. Às vezes nós viemos uma deficiência no organismo físico e a causa está onde? Está na deficiência genética do meu pai e da minha mãe? Ou está no espírito? Está no espírito. No espírito é impresso tudo, absolutamente tudo que nós fizemos. Se há males nesta vida, cuja causa é o próprio homem, há outros também que parecem atingi-lo como por uma fatalidade, e que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos. E é uma realidade, né? A gente vem com uma vida regrada, chega num patamar, a gente está bem confortável, vamos dizer assim, e de repente tudo desaba. Nosso castelinho de areia desaparece sobre os nossos pés. Mas o que eu fiz, meu Deus? A gente se questiona. O que eu fiz para merecer tal aflição? Está aqui, causas anteriores das aflições. Sabemos que todo efeito tem, antes de si, a sua causa geradora. Todo efeito tem uma causa geradora. E se a causa de tais misérias não se encontra na vida atual, ela estará numa existência anterior a esta vida. Se não existisse reencarnação, Deus seria justo? Vamos fazer uma análise. Não, porque a gente teria uma chance só. Seria uma chance só. Ou acerta, ou acerta. Né? Ou é céu, ou é inferno. Já tinha seta, né? Eu já ia para o inferno. Já ia ter um monte. Então eu já estava fadado ao inferno. Então, as existências que nós passamos são as lições que nós precisamos ter para identificar todo esse processo evolutivo. Para a gente poder aprender a amar. Porque a gente não sabe amar ainda. A gente não conhece nada da gente mesmo. Estamos começando a abrir a janelinha assim, timidamente, para botar a cabeça lá de fora e olhar a luz. O homem nem sempre será alcançado pela justiça divina, ou por ela buscada na sua existência presente. Não escapará, porém, das consequências de suas faltas. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que se refere à questão da consciência. Onde é que estão escritas todas as leis? Na nossa consciência. A resposta é essa. Tudo, absolutamente tudo está escrito na nossa consciência. E nós passamos aqui com essa consciência para criar e imprimir bastante forte, né, a escolha que nós vamos tomar daqui para frente. É como o médico. Se o médico sabe que fumar é errado, ele vai lá e fuma, ele tem consciência disso? Não tem. Porque se ele tivesse consciência, ele não fumaria mais. Ele tem conhecimento, é diferente de ter a consciência. A prosperidade do mal é apenas momentânea e se ele não expiar os seus erros agora, virá a expiá-los futuramente. É a nossa alegria, né? E a gente vê os políticos, né, fazendo barbáries com o dinheiro público e a gente fica pensando, né? Não dá para pegar uma metralhadora e ir lá e fuzilar os caras? Não se preocupa com isso. Existe a justiça. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Eles vão se beneficiar daquilo momentaneamente. Aí, se não for nessa existência,
vão expiá-las futuramente. Aí, se a gente levar em consideração aos locais que a gente tem aqui no planeta Terra, vamos colocar a Somália, né, como um ponto de referência, onde eles morrerem de fome lá. O que será? Será que eles estão ali por acaso? Ou por um capricho de Deus? Com certeza, alguma coisa em existência anterior eles fizeram. Eles prejudicaram ou fizeram as pessoas, foram os responsáveis pela fome de pessoas, ou malbarataram os recursos públicos, ou particulares que seja, prejudicaram de alguma forma alguém. Acho que pulou. Pulei? Tá. Aquele que hoje sofre está expiando o seu passado. Expiando, no caso, é sofrendo, né? Reajustando. Vamos colocar reajustando é melhor, né? Porque pagando é aquela coisa de, pô, mas eu sou devedor. Somos bastante, né? Mas estamos expiando, estamos sofrendo os equívocos que nós causamos. O infortúnio que, à primeira vista, parece não merecido, tem a sua razão de ser. Então a gente não pode mais ser vítima. Nós não podemos mais dizer, meu, como eu sou azarado. Não, isso não existe. Na doutrina espírita está aqui, ó. São as causas anteriores das nossas aflições. Aquele que hoje sofre pode sempre dizer, perdoa-me, Senhor, porque pequei. Se a gente está sofrendo hoje, vamos pedir perdão a Deus. Qual é a melhor forma de nós pedirmos perdão a Deus? É a gente fazer o bem do próximo. Uma atitude de amor vai cobrir uma multidão de pecados. O homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. É o que eu tinha comentado antes sobre a fome lá na Somália, né? Se foi mau filho, poderá sofrer com a conduta de seus próprios filhos, etc. Isso daí tem tudo uma consequência. Por isso é bom a gente dar boa educação aos filhos, né? Nem todo sofrimento, porém, indica necessariamente uma determinada falta. Alguns deles são simples provas. Isso a gente estudou na vez passada ali na oficina dos sentimentos. É muito importante a gente entender isso. Provas que são buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar a sua evolução. Quando eu quero provar para mim mesmo que eu já consegui chegar num patamar de evolução, eu vou para onde? Eu venho para a Terra, né? E vou dizer assim, ó, agora pode me deixar lá, sozinho, sem roupa, sem documento, sem nada, que eu vou dar conta do recado. E com a cara e com a coragem a gente vai enfrentar os desafios. E será que a gente consegue? Aí vai depender do nosso esforço. E a gente realmente ter estudado bastante bem para conseguir safar-se dessa prova que nós escolhemos. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação de erros do passado. Prova. O Espírito a pede espontaneamente, sofrendo-a com resignação e coragem. É o que eu tinha falado sobre essa questão de nós estarmos nos sentindo preparados, a gente vai enfrentar um desafio. Isso é uma prova. Expiação. Poderemos considerar, portanto, que estão em expiação aqueles espíritos que, diante das aflições, reagem com queixas e revoltas contra Deus. Na maioria das vezes, o sofrimento é a nossa revolta contra as leis divinas. A dor, ela pode vir em função de uma prova, mas o sofrimento é uma escolha nossa. Por quê? Porque nós nos revoltamos, nós escolhemos nos revoltar contra Deus e contra as leis divinas.
as leis justas e sábias. Aquele, pois, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a resgatar de seu passado, devendo alegrar-se com a sua própria cura. Porque o sofrimento, né, ou a dor que nos é impressa, infligida, né, faz com que a gente pague as leis divinas, o que nós buscamos, né, de forma equivocada. Dependerá de nós mesmos, de si mesmo, né, que é o que está escrito lá no Evangelho, pela resignação de tornar proveitoso para si, para nós mesmos, esse sofrimento em qual nós estamos passando, a fim de não perder o fruto pelas queixas. Quanto mais a gente se queixar, quanto mais a gente se vitimizar, menos proveitoso vai ser essa encarnação, essa oportunidade, esse aprendizado, essa lição. Uma vez que se perder a oportunidade, terá de começar de novo. Aí é difícil, né? Meu Deus, voltar para a terra, ser empregado, né? Ser isso, ser aquilo, ser feio, ser bonito, ser rico, ser pobre. Tudo isso é dificuldade, né? Tudo isso é prova, tudo isso é complicado para o espírito. Lá no plano espiritual é maravilhoso. Estou escutando e reescutando a audionovela Nosso Lar. Nossa, vontade de voltar. Pô, eu queria estar assim, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Não queria estar enfrentando o que eu estou enfrentando hoje. Mas, né, temos que tornar proveitoso esse sofrimento momentâneo. Que tudo passa, né? Tudo passa, graças a Deus. Em resumo, se sofremos é porque, em geral, causamos sofrimentos a outros no passado. Né? Seja passado próximo ou passado distante. Nós causamos esse sofrimento. Se soubermos enfrentar os sofrimentos com resignação e coragem, vamos progredir, vamos ser felizes. Não é o que todo mundo quer? Quem não quiser ser feliz, levanta a mão. Não, todo mundo quer ser feliz. Se nos queixarmos e ficarmos revoltados, teremos que recomeçar. É onde está a questão da resignação. Resignação não é abaixar a cabeça, como a gente falou, né? É levantar a cabeça e enfrentar os conflitos, os desafios que nos são impostos. É seguir em frente sempre. Né? Botar, respirar, pensar, dizer assim, não, meu objetivo está lá? Tá, vou lá, vou alcançar. Vou conseguir passar por isso? Vou. Vai demorar? Bom, não importa. Se demorar é porque eu não me esforcei de forma adequada. Se for rápido é porque eu não tinha tanto débito a pagar. E ali Jesus, né, ele fala, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É um convite fantástico, né? A felicidade, ela está no amor. Se a gente não ama, nós não vamos ser felizes nunca. Não adianta a gente ter carro, casa, ter dinheiro, ter um corpo bonito, né? Ser bem apessoado, assim igual a mim. Não adianta isso. Sair sem amor não tem felicidade. Está em Pedro. E Jesus nos conclama, né? Nos convida a nos amarmos. Até a próxima terça. Ali está ele chamando. É ele que está convidando. Não sou eu, tá? É ele, é Jesus. Porque aqui é uma casa dele. É uma casa religiosa, é a casa de Jesus.